A decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, de que só a Procuradoria-Geral da República pode solicitar impeachment de ministros da Corte provocou forte reação no Congresso Nacional. A medida conseguiu unir o Centrão, a direita e até a base do governo, que fizeram coro em críticas ao Supremo. Para contextualizar quem está nos acompanhando, Gilmar Mendes justificou essa decisão porque, segundo ele, vou abrir aspas, os juízes, temendo represálias, podem ver-se pressionados a adotar posturas mais alinhadas aos interesses políticos momentâneos, em vez de garantir a interpretação imparcial da Constituição e preservar os direitos fundamentais. Essa foi a justificativa de Gilmar Mendes. Mas o que significa isso na prática? Dificulta a abertura de processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A norma defendida pelo ministro Gilmar Mendes também prevê algumas outras questões, que pelo entendimento dos ministros, todos os entendimentos do ministro sobre alguns processos específicos não podem ser argumentos para alegar que houve crime de responsabilidade. E a grande crítica no momento, uma das, é que essa decisão que Gilmar Mendes tomou foi de forma monocrática, ou seja, ele tomou essa decisão sozinho. Os demais ministros da Corte vão referendar ou não essa decisão em um plenário virtual, mas na próxima semana. E tudo isso, como eu mencionei, provocou um grande rebuliço em Brasília. O presidente do Congresso Nacional, por exemplo, Davi Alcolumbre, reagiu e disse que vê com muita preocupação a decisão de Gilmar Mendes. Ontem ele fez um pronunciamento sobre isso. Vamos acompanhar. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Eu falei mais cedo que essa decisão uniu base e oposição, Mas a reação do direito já era esperada. E aí a gente separou até um trecho do líder da oposição, o deputado Zucco. Ele falou que essa decisão é uma verdadeira blindagem ao Supremo. Vamos acompanhar. E essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas, pautar agora um mandato para ministro do Supremo, precisa pautar agora e responsabilizar, impor limites à atuação de ministros. Nós, junto com o deputado Nicolas e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, também reagiu a essa medida e disse que agride o papel institucional da Casa. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este, é importante termos, à frente daqui do Senado, Vossa Excelência, para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido.
Larissa, a gente tem muitas camadas para ser discutidas sobre esse assunto. Eu comecei pelas repercussões políticas, mas tem um pacote ali sendo preparado tanto na Câmara quanto no Senado para poder reverter essas decisões. O que tem sido discutido aí em Brasília em reação a essa medida aí do ministro Gilmar Mendes? Olha, Letícia, eu acho que a gente pode falar em duas propostas principais. Uma parada no Senado e uma parada na Câmara dos Deputados. Essa que está lá no Senado, ela foi inclusive relatada pelo senador Rodrigo Pacheco, é a que tem, digamos, tem uma defesa ali por parte de Davi Alcolumbre, inclusive, que é uma proposta que ela, por exemplo, define um prazo para que os presidentes da Câmara e do Senado, né, decidam se vão abrir ou não, se vão dar prosseguimento ao pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, define um prazo ali e também define quem pode apresentar esse pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a essa proposta que está lá no Senado, esses dois pontos principais que eu citei, tanto a questão de definir um prazo, por que ela é importante? Porque hoje, no regimento interno do Congresso Nacional, não está especificado qual é o prazo que o presidente tem para definir, para dar uma resposta, se vai dar continuidade para aquele pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou o motivo de não dar prosseguimento, ou seja, os pedidos vão sendo apresentados e eles vão ficando naquele limbo ali, sem ter nenhum tipo de tramitação e também sem ter nenhum tipo de justificativa de por que eles não estão caminhando. Então, por esse projeto, o prazo seria de 30 dias para que os presidentes da Câmara e do Senado façam anunciem que vão continuar com a tramitação ou apresentem uma justificativa para barrar aquilo. Ainda que eles decidam por barrar aquele pedido de impeachment, os parlamentares vão ter um prazo, vão ter direito a apresentar um recurso no prazo ali de 10 dias para que isso seja reconsiderado. Além disso, hoje, atualmente, qualquer cidadão pode protocolar, oficializar um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto que está lá no Senado, ele define que quem pode, partidos com representação no Congresso, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, sindicatos e entidades de classe e cidadão com apoio de 1% do eleitorado brasileiro, ou seja, define regras mais, digamos, restritivas, mas também ali amparadas na legislação atual, sem abrir, portanto, a possibilidade para que qualquer cidadão possa apresentar um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A outra proposta é uma PEC que está na Câmara, está parada lá também, e essa vai num outro sentido. Ela vai no sentido de restringir as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu acontecer agora em relação ao ministro Gilmar Mendes e essa lei do impeachment, De acordo com essa proposta, os ministros do Supremo não podem tomar decisões monocráticas que tratem da suspensão de eficácia de leis e de suspensão de atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara ou do Senado, ou seja, exigindo que essas decisões sejam levadas ao colegiado, que seja levado ali ao plenário para que seja analisada, para que elas possam ser analisadas por todos os ministros e não só com base em uma decisão de um ministro apenas, que é o que a gente chama de decisão monocrática. Como eu disse, Letícia, as duas estão paradas por motivos diferentes, mas agora, diante dessa polêmica e desse embate que a gente está vendo, essa questão volta à tona, Então, se a gente pudesse sinalizar para quem nos acompanha, para além dos outros projetos que também tramitam tratando dessa questão do Supremo Tribunal Federal, essas são as duas principais que podem, de fato, ganhar destaque, voltar aí para o holofote e, quem sabe, terem alguma tramitação no Congresso a partir de agora, Letícia.
Larissa, um outro ponto importante para a gente discutir também é porque se antes a gente discutiu aquela proposta da blindagem proposta pelos parlamentares, é inevitável agora a gente também fazer uma comparação e não deixar de questionar também se essa decisão agora do ministro Gilmar Mendes não seria também uma blindagem ao Supremo. Pelo menos é isso que muitos dos representantes, aí, senadores, têm discutido. Sem entrar na questão jurídica da decisão, de ter sido monocrática e todos os questionamentos que isso levanta, né, se o STF é um colegiado, decisões têm que ser feitas em conjunto também, assim como é na Câmara e no Senado, concorde ou não com as leis aprovadas pelas duas casas, mas é um colegiado e é a maioria que define também todas essas decisões também, é a vontade da maioria que prevalece. Também deveria ser assim no STF. Mas feito esse parêntese, a gente também tem uma questão política. Gilmar Mendes ajudou a eleição de dezenas de senadores que querem o impeachment do Supremo. O efeito vai ser... vai acabar sendo um efeito rebote. Ele pedindo isso vai ajudar ali muitos parlamentares que têm esse discurso ali, setores da sociedade que argumentam que o Supremo se coloca acima de tudo e de todos e querem legislar em causa própria. Tem 1 milhão de questionamentos, né, e questões que a gente pode levantar aqui. Por que a PGR também é responsável por esse pedido de impeachment? Se o PGR é também uma indicação política do presidente, mas enfim, queria chamar a atenção para um outro ponto, Larissa, porque tudo isso pode ter dado um mote para a campanha também de Jorge Messias ao STF. Ontem a gente até falou aqui que os senadores estavam receosos de colocarem no Supremo alguém que poderia voltar contra eles, com receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ministro Flávio Dino, que era senador, com a questão ali das emendas parlamentares. Agora Jorge Messias, no papel ali da Advocacia Geral da União, pediu para que o STF reconsidere essa decisão ali de Gilmar Mendes. Como que isso pode influenciar na corrida de Jorge Messias no STF, se isso foi um cálculo? Olha, Letícia, essa manifestação da AGU, né, veio horas depois da notícia, da confirmação, portanto, que Gilmar Mendes estava ali suspendendo, né, alguns pontos da lei do impeachment, e veio, como você disse, nesse momento em que Messias está naquela fase de visitar os senadores, de conversar com os senadores, na tentativa de angariar apoio para o seu nome, né? Ele que foi indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nossa repórter setorista de Congresso Nacional, Patrícia Nadir, avisou mais cedo que Messias estava lá, né? Batendo ponto no Senado, estava circulando ali pelo Senado, continua naquela fase de beija-mão que a gente chama, né? Para tentar realmente conseguir votos favoráveis à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. E aí, como você disse, né, Letícia, vem uma manifestação, não vou dizer favorável ao Congresso, né, mas pedindo, inclusive, que essa decisão fosse revista, né? Que, de alguma forma, ela pudesse ter uma outra consideração por parte do Supremo Tribunal Federal, especificamente neste momento do ministro Gilmar Mendes, né? E aí, na nota divulgada pela Advocacia Geral da União ontem, eu queria ler só um trechinho aqui para quem nos acompanha, né? Vou abrir aspas aqui, tá? A AGU sustenta que a legitimidade popular para oferecimento de denúncias não apresenta ameaça à independência do Poder Judiciário. O controle do exercício do poder pelos cidadãos decorre da soberania popular inscrita na Constituição Federal ao estatuir que todo poder emana do povo, ou seja, citando, né, essa frase da Constituição Federal. A manifestação defende ainda a deferência ao espaço de discricionariedade política do legislador, ou seja, citando ali o poder que o Congresso tem de decidir pela continuidade do pedido de impeachment ou não. Então, abre aspas. O acolhimento de tal pedido implicaria a atuação dessa Suprema Corte como uma espécie de legislador substitutivo, tutela que não se admite no ordenamento pátrio, sob pena de vulneração ao postulado da separação dos poderes, ou seja, a AGU indicando e destacando o argumento que foi utilizado pelos próprios parlamentares ao criticarem a decisão de Gilmar Mendes.
E quando eu digo parlamentares, né, logo que a notícia saiu ontem, majoritariamente parlamentares de direita foram às redes para criticar. Mas depois, como a gente viu, como você também disse, Letícia, a coisa se espalhou, base e oposição ali criticando essa decisão. E batendo na tecla que era uma afronta à separação dos poderes, né? Os senadores, os deputados que a gente viu criticando, batendo muito nessa tecla, e a gente vê que um dos argumentos utilizados pela Advocacia Geral da União também é esse de respeito à separação dos poderes. Então, vem no momento não de embate, mas em um momento de desgaste do governo com o Congresso diante da indicação de Messias, e agora a gente tem esse embate Congresso e Judiciário diante dessa polêmica com o Supremo Tribunal Federal. E, de certa forma, tudo meio que ligado, né, Letícia? Então, as coisas vão acontecendo ali, e a gente teve, portanto, essa manifestação com um argumento muito similar também utilizado pelos deputados e senadores. Vamos ver qual que é o desdobramento disso, inclusive ao longo do dia de hoje, né, Letícia?